Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aí a mais um podcast Papo de Aprovado. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou um dos fundadores aqui do Medcoff, sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, sou professor aqui e com muito prazer, muita honra que hoje eu estou recebendo o Ricardo Vieira aqui comigo para contar um pouquinho sobre a história dele, sobre a aprovação dele na residência médica. Ele que foi aprovado em terceiro lugar em reumatologia na Unifesp. Foi nosso aluno agora para RIMAS, foi nosso aluno durante aí a preparação do R1 há alguns anos, e tá aqui para contar a história dele, a história aí da aprovação, dos estudos, como que ele se organizou. Tiveram alguns altos, alguns baixos aí durante a preparação, ele teve que ajustar o caminho, né, Ricardo? Então, muito bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer pelo convite inicialmente, né? Como eu estava comentando com o Felipe, minha trajetória em relação ao estudo é um pouco complicada porque eu nunca fui a pessoa que gostou de estudar por questão. Assim, nunca fui a pessoa que, para o vestibular, parava e fazia toda a prova anterior, fazia questão do livro inteiro. Não, eu sempre fui a pessoa que pegou o livro e leu da primeira página até a última, fazia resumo da página, lia o resumo de novo. Então, minha parte de estudar sempre foi muito mais a teoria. Sempre eu gostei muito mais desse lado do que de fazer a parte prática, de fazer questão, né? Então, para mim, esse era o foco. Eu gosto de aprender assim, eu gosto de ler, eu gosto de ver aula, eu gosto de ler o resumo do resumo. Para mim, é isso que eu quero aprender, isso que eu quero estudar. Só que aconteceu, tem uma diferença na prática para mim, porque eu comecei a estudar assim para a prova de residência também, para a prova de R+, agora. Então, eu vi as aulas do Medicoff, a parte teórica, que é excelente, as aulas são muito boas. Então, eu assistia todas, via todos os comentários, via os resumos das aulas, via as aulas inteiras da semana, nunca atrasava, e para mim isso estava muito bom, a princípio, né? Aí eu fazia o simulado no final do mês, fazia pouquíssima questão durante isso no começo, e beleza, primeiro simulado, uma nota ok, uma nota X. Segundo simulado no outro mês, X também. Terceiro, X também. Eu não sentia que estava evoluindo mais. Aí eu fiquei, opa, o que é que está acontecendo? Eu estudo tudo, eu vejo todas as aulas, eu faço resumo das aulas, eu acho que estou pegando o assunto, estou pegando a teoria, eu não estou sentindo que eu estou subindo mais ainda, como eu queria subir mais, como eu estava na metade do ano mais ou menos. Aí que eu tive minha grande virada de como estudar. Eu tive a minha virada, eu me obriguei a começar a fazer mais questão, a usar mais o QBank, eu me obriguei a ter uma metodologia de estudo que incluía a prática, que incluía fazer questão de provas anteriores, que incluía fazer revisão, que incluía fazer a prova inteira na íntegra. Então, quando eu comecei a fazer mais, quando eu comecei a explorar mais o QBank, mais as provas antigas, eu percebi que minha nota no simulado, assim, subiu muito. Eu estava estagnado e comecei a subir aos pouquinhos e aparentemente deu certo no final, né? Eu acho que essa mudança foi para mim essencial. Muito legal, Ricardo, que você comentou agora, porque muitos alunos chegam aqui pra gente e falam o seguinte: poxa, Felipe, eu tô gastando aqui, estudando 8 horas por dia, que é bastante estudo, né? Mas eu não tô sentindo que eu tô evoluindo. Então, muitas vezes, o que acontece é que o aluno tá estudando errado mesmo, né? Ele não tá conseguindo otimizar o tempo de estudos para conseguir direcionar para o que realmente cai, para o que realmente importa. E se você está aprendendo, o que é o mais importante, né? E como que a gente percebe se a gente está aprendendo ou não? Fazendo questão. Fazendo questão. Muito legal, Ricardo. E conta um pouquinho da sua história. Você fez R1 e R2 cirurgia geral aonde? De cirurgia geral, ó. Sou cirurgião geral, tô te envezando aqui. De clínica aonde? E por que você decidiu vir para São Paulo? Então, como dá para ver pelo meu sotaque, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou de Recife. Eu fiz clínica médica no Hospital Miguel Arraes, um hospital em Paulista, uma cidade do lado de Recife. Então, lá onde eu cresci, né? Onde eu me fiz clínico, me fiz gente, eu aprendi muita coisa, valeu muito a pena. Então, assim, olá para quem é do Miguel Arraes, mando um abraço. Lá foi onde eu cresci e onde eu sou muito grato. Mas eu sentia que eu queria conhecer um pouco a medicina de São Paulo. Não que a de Recife não seja boa, de excelência, é muito boa. Lá realmente a gente tem grandes médicos, um grande polo médico também do Brasil é Recife. Mas eu sentia que eu queria conhecer São Paulo, porque, querendo ou não, apesar de Recife ser muito grande, tem muita coisa boa também, São Paulo é o grande polo médico do país, né? Onde a gente tem os grandes nomes das áreas da medicina como um todo, onde tem muito mais recursos do que o resto do país. Então, assim, eu coloquei esse desafio, de tentar prestar a prova para cá, para poder ver se eu conseguia ter essa experiência que para mim ia ser muito interessante. Então, foi isso que fez eu pensar, tentar a prova para cá, para São Paulo.
sair da minha zona de conforto, sair da área que eu estava acostumado, que era lá de Recife, região, e tentar aqui conhecer as terras paulistas e explorar essa parte. Legal. E você começou a estudar mais ou menos em que mês, você lembra? Então, eu sempre fui muito bitolado, assim, com prova, vestibular e coisas parecidas. Então, começou o meu R2, um mês, assim, acho que foi fevereiro, março, eu já estava começando a estudar. Mas, como eu falei, assim, eu estudava, vendo a aula e vendo a parte teórica, a parte escrita e com pouca questão. Fazia questão, fazia. Mas eu acho que muito menos do que eu deveria ter feito desde o começo. Entendi. E você tentava seguir o cronograma? Sim, eu seguia a risca 100%. Quando liberava as 10 aulas, chegava quinta-feira, sexta-feira, eu tinha visto todas. Tinha visto todas, feito resumo. Só não conseguia fazer tanta questão, mas eu conseguia seguir o cronograma muito bem, assim. Tanto que eu sentia que eu crescia muito como médico, porque, querendo ou não, a aula do curso de residência ajuda muito para a prova, mas também para a vida, né? Você aprende muita coisa que não foi um assunto tão consolidado na faculdade, na graduação, e na aula do cursinho você reafirma um conhecimento que você não tinha muito consolidado. Então eu sentia que eu estava crescendo muito na teoria. Foi assim. Mas é engraçado isso, né? Porque mesmo você estudando bastante, tendo uma rotina de estudo, não ficando atrasado, né? Então, são poucos alunos que não ficam atrasados com o conteúdo. Mas você não estava sentindo, você estava sentindo que estava evoluindo como médico, que é interessante, ou seja, você estava ganhando conhecimento, mas não estava ganhando assertividade na hora de resolver questões, né? Porque realmente você não estava resolvendo tantas questões. E aí, quando foi mais ou menos que você percebeu isso? Falou, poxa, acho que eu tenho que mudar o jeito que eu estou estudando, eu tenho que me direcionar mais, tenho que fazer mais questões, tenho que, a gente comenta aqui que é skin the game, né? Então colocar a pele em risco aqui pra gente, pra você evoluir mesmo, para aquele estudo mais ativo, aquele estudo mais desafiador. Eu acho que foi mais ou menos em junho, julho, quando eu acho que teve algum simulado que, não sei se foi um simulado aberto ou não, aí eu percebi que eu estava na nota que eu tirava sempre, a colocação de sempre. Aí eu perguntei para alguns amigos meus, algumas amigas minhas, que tinham ido melhores do que eu, o que acontecia, né? Eu perguntava como eles estudavam, e elas mesmo diziam que estudavam muito mais por questão. Que via as aulas quando dava, organizava por questão de prioridade as aulas, mas focava muito em questão. Eu falei, tá, acho que talvez seja aí que eu esteja errando. Foi aí que talvez eu deveria corrigir alguma coisa. Aí desde então comecei a me organizar mais, comecei a inverter minha prioridade de estudo, metodologia de estudo e foquei muito mais em questão, muito mais explorar o que é Bank mesmo. Boa. E antes de partir, eu vou te perguntar como que você estudava por questão, como que você tirava o máximo de conteúdo de cada questão. Partindo um pouquinho antes, como que você estudava as aulas? Então, como você assistia às aulas, falou que você gostava de fazer resumo, isso te atrapalhava, te dava, assim, te lentificava você assistir às aulas, como que você fazia? Então, eu sempre tive a tendência de fazer resumos. Às vezes fazia digitado, pegava o iPad ou notebook e digitava, às vezes no caderno. Eu sempre gostei de fazer alguma anotação durante a aula, porque para mim eu fixava melhor. Mas eu nunca costumava rever esses resumos. Muitas vezes eu fazia e perdia, eu não lia mais nenhuma vez. Então, para mim, eu achava importante escrever ou digitar alguma coisa para eu ter atenção e fixar mais o que eu estava vendo. Também porque eu geralmente anotava tudo, eu anotava o que eu achava mais importante na aula. Então, assim, a aula durava mais ou menos 40 minutos, eu anotava aquelas frases ou aqueles tópicos que eu achava que, para mim, são tópicos que eu podia explorar mais. Então, por exemplo, era um assunto que para mim já era mais usual, hipertensão. Eu não ia escrever no resumo, hipertensão é uma doença tal. Eu ia escrever as coisas que eu sei que tem mais dificuldade. Grau 1, grau 2, grau 3, qual a diferença? Qual é a faixa de cada uma delas? Eu anotava coisas do meu resumo que eu sabia que eu não estava tão consolidado. Então, eu não anotava tudo. Eu anotava que para mim era alguma coisa que era decorável, que eu precisava decorar, ou alguma coisa que eu não tinha informação. Então, assim, eu fazia um resumo, eu escrevia, filtrando o que eu não tinha de conhecimento ou que era alguma coisa que era muito decoreba. Você ficava pausando as aulas ou não? Não, eu sempre escrevi muito rápido, então eu conseguia escrever durante a aula rolando mesmo. Minha letra é muito feia, mas conseguia desenrolar. É interessante isso, porque tem alguns alunos, né, vários alunos aqui ouvindo a gente agora, e vários alunos chegam aqui e falam, eu demoro muito para assistir as aulas. E quando você vai ver, eles estão fazendo um resumo, muitas vezes é um resumo que eles acabam não revisitando, igual você revisitou pouco seus resumos, mas você utilizava isso muito mais para concentração durante as aulas do que para você revisitar esses resumos mais para frente.
Mas um grande problema, muitas vezes, desse aluno é que ele pausa. Então, uma aula de 40 minutos, ele demora 1h30, 2 horas para assistir uma aula de 40 minutos, porque vai pausando várias vezes para escrever, uma coisa que ele nem vai utilizar mais para frente. Então, muitas vezes, é mais fácil você acompanhar, por exemplo, com a ficha resumo do lado, né, quando você está assistindo as aulas, e aí faz pequenas anotações, né, para te direcionar algum insight que você teve novo, alguma coisa que o professor falou que não estava na ficha resumo, né, ou vice-versa, alguma coisa que você acha que você tem que entender mais e se aprofundar mais, enfim. Mas muito interessante esse seu modo, e acho que um ponto bem forte nisso é que você não pausava as aulas. É muito importante isso, né? A gente otimizar ao máximo o nosso tempo. Uma aula, por exemplo, se a gente tivesse uma aula síncrona, uma aula ao vivo, a gente não pausaria, né? Fala assim, professor, espera um pouquinho. Às vezes você pergunta, mas você não pausa a aula, né? Então, online, não pause a aula, pessoal, vai direto, para você otimizar seu tempo e conseguir, entre aspas, gastar, né, ou dedicar mais tempo com o que o Ricardo percebeu mais para frente, que era o mais importante, que era o estudativo, né, as questões. E aí, Ricardo, você percebeu que seu desempenho não estava melhorando, né, no começo do ano, o simulado você estava ali na média, na sua média, que era mais ou menos quanto, você lembra? Quantos por cento? Não lembro mesmo. Tá. Não, tudo bem, mas você não estava evoluindo, né? E aí você falou, poxa, eu tenho que trocar, vou estudar por questão. E a gente fala aqui que as nossas questões são questões transformadoras. Com cada questão você tem que aprender o máximo. Como que você extraía o máximo de cada questão? Então, assim, o que é bem é que ele realmente tem uma questão muito bem comentada. Não é um comentário de questão de, é letra A, pois letra A. Não, é um comentário que vem toda a revisão teórica necessária para aquele assunto para chegar naquela resposta. Então, para mim, eu sentia um pouco como se fosse uma mistura de duas coisas. Eu que sempre gostei muito de ler a teoria, de entender muito bem, eu ia para a questão lá, fazia, acertava ou errava, eu chegava lá e lia o comentário, eu sentia que eu estava realmente lendo o que era daquele assunto importante. Então, eu sentia como se fosse uma mini revisão teórica daquele assunto focado na prova, sabe? Então, eu realmente parava com uma atenção, assim, super focada no comentário da questão. Não importava se eu errava ou se eu acertava. Claro que quando era um assunto muito batido, muito mais fácil, que eu dominava, eu era muito mais rápido na leitura. Mas se era algum assunto que eu achava mais difícil, eu lia aquela questão, aquele comentário, como se fosse a primeira vez. Como se ele estivesse me dando a fonte do conhecimento que faltava para a aprovação. E realmente eu absorvia, assim, eu tentava absorver o máximo possível. Eu lia, não anotava nada por questão de tempo mesmo, porque são muitas questões, mas eu tentava realmente às vezes repetia aquela frase que era marcante do comentário, que era mais difícil de guardar. Então, para mim, eu fazia assim. Boa. E você fazia algum tipo de flashcard, caderno de erro, de questão? Não fazia. Eu acho que talvez seria um ponto a mais que eu poderia melhorar, até mais para poder fixar, porque às vezes eu percebia que eu ia para uma questão, eu lia, e quando vê, caiu o mesmo assunto outra vez, às vezes eu errava. Aí quando eu fazia isso, aí o que eu fazia, né? Eita, essa questão aqui eu já vi que eu errei umas 2 ou 3 vezes, mesmo lendo comentário, o que está acontecendo. Aí, em vez de eu parar para a aula e rever a aula ou ver algum resumo, que eu faria antes, sem dúvida, do ano, eu pegava aquela questão, aquele bloco, por exemplo, foi IC. Eu estou errando muita questão de IC. Eu ia lá no QBank, eu fazia um filtro com 100 questões de IC. Eu fazia 100 questões, pegava cada comentário da questão e lia assim com toda a atenção do mundo, às vezes anotava alguma coisinha. Então, para mim, virava como se fosse a nova aula, sabe? Só que agora focado em questão. A questão vai me ensinar, a questão vai me ensinar pelo comentário. Muito bom. E é um método ativo, né? Então você conseguia direcionar o que você sabia e o que você não sabia por meio da questão. E é interessante que as questões são obrigatórias realmente, porque foram questões que caíram, né, anteriormente. Então, muitas vezes, não é que você não tem o conteúdo de IC, igual você falou, você sabe tratar um paciente com IC, mas às vezes você não sabe aquele ponto específico que é mais cobrado na prova de residência de insuficiência cardíaca, né, que é, por exemplo, classificação, não sei, né, o tratamento para cada subtipo, enfim. Então, é interessante mesmo você ter esse conhecimento na prática, esse estudo ativo, porque você vai direcionando o seu cérebro a entender o que você está errando daquele assunto, né? Então, muitas vezes, não é falta de conhecimento, mas é falta do geral, é falta do conhecimento direcionado para aquilo que é cobrado na sua prova. E a questão, com certeza, vai te dar esse direcionamento
E, principalmente, você tem que sair de cada questão sem dúvida. Você tem que aprender, inclusive, com questões ruins. Muitas vezes tem questões que foram anuladas, que o tema é interessante, você aprende com o tema da questão que foi anulada. E entende também porque ela foi anulada, porque ela não foi. E vai também te direcionando a acertar aquelas alternativas, aquelas questões que têm alternativas similares, né? Que é muito parecido. A A é muito parecida a B, mas a B tinha uma palavrinha ali que deixava a B mais certa do que a A. Você só aprende esse feeling fazendo muita questão, né? E Ricardo, como que você conseguiu se organizar, mesmo com residência, o R2 de clínica médica? Quase falei cirurgia geral de novo, hein? Mas mesmo com o R2 de clínica médica, que é uma residência puxada, como que você conseguiu organizar a sua rotina de estudo? Então, assim, eu tentava realmente priorizar o tempo máximo que desse. Então, para mim, eu sempre fui a pessoa que eu nunca gostei de olhar no site e ver que aquela aula estava atrasada. Então, para mim, eu tinha essa meta, não, eu vou ter que terminar, eu vou ter que ver todas as aulas, vou ter que, enfim, focar nesse assunto. Aí o que eu fazia? Muitas vezes, quando era uma semana mais corrida, eu tentava realmente usar cada tempo que desse. Assim, raramente almoço, porque almoço não tinha muito tempo disponível, mas, por exemplo, às vezes eu estava num rodízio mais distante de casa, vamos supor, 1 hora e meia de casa, quando era mais longe, e eu tinha que ver muitas aulas, eu pegava uma aula da semana que era um assunto que eu já controlava mais, que eu já tinha mais domínio, ou então um assunto que era classificado como vermelho, de mais raridade, eu assistia como se fosse um podcast. Eu deixava no meu celular, ia no caminho para casa, voltando, prestando atenção para absorver. Para naquela semana que foi uma semana diversa de tempo, eu consegui usar esse tempo livre que eu tive, que foi de 1 hora e meia no trânsito, para, ao invés de ficar parado no trânsito, enquanto estava parado no trânsito, eu via a aula, né? Eu via o conhecimento que precisava durante a semana. Aí assim eu consegui realmente manter o estudo de todas as aulas, eu realmente nunca atrasei, talvez só no final, uma vez ou outra, mas eu realmente mantinha todas as aulas da semana atualizadas, mas assim, a custo de às vezes não ver todas as aulas com tanta organização. Às vezes eu via realmente no caminho, voltando para casa no trânsito, como se fosse um podcast. Mas era melhor do que não ver, né? Eu preferia ver essa aula assim do que não ver. Com certeza, né? Feita é melhor que perfeita. E aí você vai, depois, no futuro, você revisa esse conteúdo, né? Então, quando você estiver fazendo questão, você vai e volta nesse conteúdo. Entre ambulatórios você fazia uma questãozinha ou outra, quando esperar um Fazia, paciente ou não? pronto, fazia questão. Pronto, acho que o momento que eu mais fazia questão no começo do ano era nesses intervalos menores, porque não dava tempo de ver uma aula, não dava como ler um capítulo inteiro de alguma coisa, aí eu realmente usava para fazer questão. Até porque, desde o começo, mesmo eu não fazendo muita questão, eu sempre gostei dos comentários do Quebec, eu sempre gostei de parar, mesmo errando, parar e ler, sabe? Foi uma coisa que eu sempre gostei mesmo, mas eu não priorizava como eu deveria priorizar. Então, às vezes, eu parava entre um paciente e outro, ou então, espera de passar um caso, fazia uma questãozinha e ficava lendo comentário. Interessante. É, é muito interessante isso, eu tô até lembrando, porque vez ou outra eu estou andando no hospital, e aí, enfim, às vezes está na cantina, alguma coisa, tô ouvindo a voz de um amigo, falo, nossa, conhece a voz, será? É a voz do Matheus? Vou lá, alguém vendo, fazendo questão do Match Coffee ali na cantina, e tem o comentário, muitas vezes, sempre escrito, e muitas vezes em vídeo também, tá vendo a resolução em vídeo, né? E me diz, em relação às provas na íntegra, quais provas você prestou e como que você começou a focar em realização de prova na íntegra? Como que você se organizou? Então, eu prestei o ENARE para a UFPE, né, a Federal de Recife, de Pernambuco. Prestei a USP daqui, a USP de São Paulo, e a Unifesp. Então, eram mais ou menos 3 bancas. USP e Unifesp tinham muitas provas anteriores. ENARE já tinha menos. Então, querendo ou não, acho que eu deveria ter mais ou menos umas 25 provas para fazer, em média, né? Aí eu tentei me organizar para fazer pelo menos uma por semana. Isso eu acho que eu comecei a fazer prova na íntegra a partir de, acho que agosto, mais ou menos, não lembro muito bem, mas assim, eu acho que foi a conta certa, eu calculei isso mesmo. A Aham. conta certa para fazer todas um mês antes das provas. Então acho que foi mais ou menos julho, agosto que eu comecei a fazer pensando nesse cálculo. Eu realmente peguei, tá, tenho quantas provas para fazer? Tenho essas 3. Quero fazer desse ano até tal ano. Aí eu fui, fiz uma listinha, vi, não, tem X provas, eu vou organizar X semanas. Então foi uma coisa retrospectiva mesmo, lá no começo eu me organizando para botar essa meta de uma por semana. Apesar que quando chegou no final, eu fui fazendo até mais do que uma por semana e acabou mais cedo. Aí eu repetia algumas provas, começava a fazer provas
acesso direto à parte de clínica, que às vezes repetia, né? Mas Uhum. meu objetivo inicial era fazer uma por semana e foi organizando assim. Se corrigir essas questões pelo Qbank? Sim, pelo Quebec. Se não fosse pelo Quebec, eu nem fazia, porque para mim sempre foi muito mais fácil aderir a esse método de questão, porque eu sempre gostei muito de como comenta a questão. Então, para mim, eu fazia a prova, procurava lá, procurava o ano da prova, via os comentários de todas. De todas. Interessante. Chegou a fazer algum grupo de estudo, alguma coisa com seus R igual? Ou A não? gente tentou, mas acho que foi um curto período de tempo, muito curto, não vingou muito. A gente tinha um grupo no WhatsApp, que a gente tinha, era bem ativo, a gente mandava questões com dúvidas que a gente achava que o gabarito estava mais confuso ou alguma coisa mais difícil, mas não era um grupo semanal de se ver ao vivo, mas era um grupo no WhatsApp que cada um mandava suas dúvidas específicas ou questões que a gente achava que era a cara de tal prova e pronto. Legal, interessante. E aí, você passou na Unifesp. A Unifesp tem prova prática também, né? Como que foi a prova prática da Unifesp? Então, foi assim, para quem fez, sabe, foi uma prova prática bem difícil, assim, na questão mesmo, tanto das perguntas como do contexto, mas foi uma prova prática que ela se dividiu em duas subfases. A primeira fase foi a parte multimídia, que são 50 questões. Multimídia mesmo, questões de imagem, enfim, e você responde em 1 minuto no máximo, então é uma coisa rápida, papum. E a segunda parte, que é a prova prática mesmo, que são as estações, com ator, com boneco. Então, a minha preparação para essa prova, o que eu tive mesmo foi o hands-on, foi do Metcalf. Me ajudou muito, tanto na parte multimídia, tanto na parte prática mesmo. A multimídia, porque no hands-on tinha também uma seção que era cada especialidade, aí fazia como se fosse um quiz de imagens que poderiam cair. Então, gastro, aí mostrava várias colonoscopias, várias endoscopias. Reumato mostrava lesões típicas de dermatomiosite, enfim. Então, tinha a parte multimídia e também tinha as estações práticas, que a gente tinha lá as simulações, né? Que era, você tinha várias infinitas, não sei nem quando é que era, acho que era mais de 100. E você ia lá, assistia, ia pausando, simulava o que você falaria, o que você faria, e depois vem a resposta. Então, assim, 100% da minha prova prática foi realmente o estudo pelo hands-on, me ajudou demais. Isso. Só para a gente falar o nome correto, porque atualmente o Hands-On é o nosso curso presencial. Você não veio fazer, você fez tudo online, Isso né? não é. Que é o Multimídia Dominado e o Isso. OSC, tá? E você gostou? Muito, muito, super recomendo, assim, ajudou demais. Tava lá a sua prova ou não? Ajudou Algumas muito, sim, coisas, sim, né? tava. Tava. Interessante mesmo. E você começou a treinar para prova prática quando, mais ou menos? Acho que quando eu comecei a perceber que eu ia para a segunda fase, quando saiu a lista, eu comecei a explorar a plataforma e fazer as questões não, né? Mas fazer simulações, Aham. ver as aulas, a parte multimídia. Então foi quando saiu o resultado. Mas assim, porque querendo ou não, a princípio eu ficava com muito receio de ter, será que eu estudo antes? Será que eu devo começar logo antes de fazer a prova? Eu acho que para mim teria sido mais fácil ter começado antes, porque eu acho que é muito impactante você ter essa notícia de estudar para o mundo todo e conhecimento que é a prova prática, né? Porque, querendo ou não, a gente estuda muito para a prova teórica. A prova prática é completamente diferente. Claro que tem muita coisa que ajuda, mas é um raciocínio diferente, uma lógica diferente de pensamento da questão, da pergunta. E assim, o que me ajudou muito, o que me salvou mesmo, foi que eu estava de férias no meu mês, entre a prova prática e o hands-on, sabe? E o curso prático em si. Se não Aham. fosse isso, eu não consegui ver o que eu queria ver. Porque são muitas aulas, são muitas coisas para se fazer só em um mês. Eu fiz em um mês, que foi o tempo que eu tive quando saiu o resultado, mas por muita sorte está praticamente de férias. Então eu consegui realmente cair no estudo mesmo na prática. Mas se não fosse isso, não daria tempo. Então por isso que eu recomendo começar um pouco mais cedo, se puder. Se você sabe que é uma prova prática, que uma banca que tem prova prática, se organizar antes disso, porque são muitos assuntos para pegar em pouco tempo. Não tem como pegar em um mês, claro. Tem, mas é muito difícil. Depende de fatores externos também, né? De como está sua residência, ou se você está trabalhando muito, enfim. Inclusive, né, esses assuntos cobrados na prova prática, muitas vezes são os mesmos assuntos cobrados na prova teórica, né? Então, às vezes você está estudando um pouco para a prova prática, mas está aprendendo para a teórica também. Vai te ajudar a consolidar alguns conhecimentos da prova teórica, né? Até um modo mais prático mesmo, né? E você está gostando aqui de São Paulo? Tô gostando bastante, assim. Eu gosto da vida em São Paulo, que você encontra tudo em qualquer lugar, em qualquer hora.
a gastronomia, eu gosto de como funcionam as coisas aqui. Eu acho que a adaptação está sendo muito boa, sabe? E também a residência eu estou gostando muito, estou amando. Então acho que tudo está confluindo para eu estar bem feliz aqui. Muito legal, Ricardo. Pessoal, recadinho rápido, tá? A gente está passando esse podcast na nossa comunidade de alunos. A gente, esse ano, tem uma comunidade exclusiva dos alunos que a gente começou agora, né? Então você não teve isso. Mas, então, se você está ouvindo no Instagram, ou está ouvindo agora em outro canal de podcast, Spotify, enfim, no YouTube, não se esqueça de se cadastrar na nossa comunidade, Magic Off Plus, e lá você pode fazer perguntas pra gente, né? Pra mim, pro Ricardo, sobre como ele estudou, ao vivo, tá bom? Então a gente tá ao vivo lá na comunidade. Se você tem qualquer dúvida, vem aqui, pergunta pra gente, que a gente vai responder, tá bom? Ricardo, eu tenho algumas outras perguntas. Você, além da Unifesp, prestou USP e o Enari, né? Isso. Você passou? Passei no Enari, na USP fiquei por algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas. Tá. E onde você passou no Enari? No Enari passei na UFPE, lá na minha cidade, em Recife. Onde você queria? Onde eu queria. Tá. Você acha que o Medcoff conseguiu te ajudar na prova do Enari também? Demais. Eu acho assim, existe sempre um mito que o Medcoff é um curso para São Paulo, né? Um curso focado em banca de São Paulo, USP, Unifesp, Unicamp. Tem esse mito. Pelo menos lá em Recife tem esse mito. Mas eu sempre fui muito contrário a isso, porque para mim o curso ele é muito universal. Não tem um padrão de banca. Claro que eu acho que ele ajuda muito também para a prova daqui, mas as aulas são muito didáticas e o que é bem que ele é didático para tudo. Ele não é didático só, esse assunto aqui cai assim na USP. Assim. Não, ele é um banco de questões muito completo e as aulas também são muito completas. Então eu acho que esse raciocínio que o Medcoff é um curso de São Paulo, para provas de São Paulo do Sudeste, eu acho que ele não é verdadeiro. Eu acho que o curso ele me ajudou tanto para o Enari como me ajudou para cá, para a prova de daqui. Não acho que foi uma coisa assim, tão discrepante. O conhecimento que eu ganhei no curso me ajudou para tudo. Ajudou para tudo não só em prova, como para a vida também. Então, assim, se ajuda para a vida, imagina para uma banca diferente, né? Eu concordo plenamente com o seu comentário, né, com a sua visão. O que acontece? A gente pega as provas e, assim, eu tenho visto pelo menos aí umas 25, 30 provas por ano há alguns anos já. E aí tem 80% do conteúdo que são similares para todas as provas. Conteúdos básicos. Então, por exemplo, insuficiência cardíaca. Vai cair na prova da USP, vai cair na prova da ENARE, vai cair na prova do CES Pernambuco, vai cair no SURSE, vai cair no CESDF, enfim, vai cair no Brasil todo. Algumas particularidades de algumas bancas realmente são exclusivas de algumas bancas. Mas para você entender essa particularidade que representa aí 10, 20% de cada prova, você tem que estar com a base muito bem feita, né? Então você tem que ter trabalhado muito bem a base. E como que a gente trabalha a base? Obviamente, por aulas que são... A gente costuma falar aqui que a gente tem aulas com subespecialistas. Então, acho que isso faz diferença, principalmente para quem... Você, por exemplo, que está na R+, e a prova também da R1 está cada vez mais específica. Isso faz muita diferença. Então, você teve cardiologia com um cardiologista que está na prática. Você teve gastroenterologia com o Rafael, que acabou de tirar o título de doutor no HC em gastroenterologia, entendeu? Então, são professores realmente que estão vivenciando aquilo que estão ensinando e estão ali o mais atualizado possível. Né? Então, além de entender todas as provas, resolver questão, eles estão dia após dia no hospital e com o seu paciente no consultório tratando os pacientes. Então, a gente consegue unir as duas pontas, né? E, além disso, a gente tem o conteúdo específico. Como que o aluno vai atrás do conteúdo específico? Igual você fez. Então, você vai prestar Unifesp, USP, vai atrás das provas antigas. A gente tem todas as provas antigas comentadas no banco de questão. Você consegue direcionar os seus estudos e entender realmente também o que cada banca cobra. E você chegou a fazer o raio-x das bancas? Cheguei. Que era aquela revisão de véspera, né? Que quem é aluno tem um tempo anterior, direcionado para cada banca, né? Então a gente também dá o direcionamento, que aí aquele direcionamento final, né? Então, por exemplo, prova da USP gosta muito de imagem. Você não pode ir lá sem... Assim, tem mais imagem do que questão na prova da USP. É engraçado isso. Então, uma prova de 100 questões
tem uma prova que teve mais de 120 imagens. Então, você tem que saber muita imagem, tá com o multimídia bem treinado. Unifesp, poxa, tem que saber algumas coisas de anestesia, tem algumas particularidades da Unifesp, porque a Unifesp sempre cobra. Ricardo, você chegou a fazer o raio-x da banca? Fiz para cada uma das minhas bancas. As 3 que eu fiz, eu olhei o raio-x. Tá, legal. E te ajudou? Conseguiu te dar um direcionamento final aí para cada instituição que você foi Demais, prestar? assim, você viu para polir um pouco o conhecimento que eu tinha para como aquela banca ia cobrar, né? Como ela ia abordar aquele conhecimento que eu tinha construído durante um ano. Interessante mesmo. Então, conteúdo específico, né, conteúdo direcionado, é isso. Você vai criando e a gente dá aquele pontinho final, a gente entrega para você aquele suprassumo final, né? Ricardo, a gente está chegando ao fim agora aqui do nosso podcast. Gostaria de te agradecer, agradecer sua participação, disponibilidade. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar aí milhares de alunos que estão passando agora, estão estudando aqui com a gente e que estão galgando aí a vaga nessas residências mais difíceis. Deixa a sua mensagem final para as pessoas, né? O que você gostaria de ter feito, o que você aconselha cada um a estudar. Então, a mensagem que eu vou deixar para vocês que estão vendo hoje agora é o que eu daria para mim no começo do ano, de usar o Medcoff, a plataforma do Medcoff, de uma forma completa. Não focar só nas questões, que são muito boas e muito didáticas, mas não focar só nas aulas, na verdade, mas focar muito mais nas questões. Como o QBank pode ajudar você a crescer. Então, priorizar muito também fazer questão, fazer revisão, revisar aqueles assuntos que estão mais importantes, que você está errando mais. Então, minha dica seria essa, assim. Olha as aulas, se der é ótimo. Mas se não conseguiu ver as aulas, fazendo a questão, revisando, prova na íntegra, já está ótimo. Pode dormir tranquilo, porque o resultado vai vir. Boa. Acho que o estudo ativo é aquele que faz maior diferença no final das contas, né? Então não adianta a gente estar crescendo, achando que está aprendendo, mas não está tendo isso como resultado. Vendo, né, sua nota no simulado aumentando, sua pontuação aí nas provas na íntegra aumentando. E o que realmente vai te dar essa pontuação final, isso você deixou muito claro, é o skin the game, é realizar questão, é o estudo ativo, tá? Então, eu gostaria de agradecer de verdade, mais uma vez, a sua participação. Gostaria de lembrar a todos os Medcoffers que estão ouvindo aqui de se inscrever no nosso canal, né? Deixar seu comentário, se inscrever na nossa comunidade, né, no Medcoff Plus, e enviar também esse podcast para o seu amigo, para o seu grupo de estudo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigado, Ricardo. Sucesso aí na sua carreira, que você ajude muitas pessoas, tá? Que você seja um excelente reumatologista, um subespecialista aí, que tenho certeza que vai fazer a diferença na medicina do Brasil, tá? Conte com a gente, sempre as portas abertas aqui do Medcoff, e até a próxima.